quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda Timóteo. Capítulo 3, no verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. Todos acharam? Procure ver alguém, de repente, que está aí do seu lado, sem Bíblia, né? A Bíblia aí nos bancos. Ou, quem sabe, com dificuldade, às vezes, no manuseio. Ajude, por favor, você que tem uma facilidade maior, né? 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da tua palavra, uma verdade incontestável. Ó Deus, fala conosco nesta manhã. A tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, nos instrui, ó Deus, na verdade. Verdade esta, Senhor, que precisamos vivenciar. Nos ajude, Senhor, nos ajude a viver, porque nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes da tua palavra. Ó Deus, fala conosco através do teu Espírito, que não seja eu, mas que seja o Senhor a nos guiar, a nos conduzir. Tira de mim toda a vaidade, todo orgulho, que em momento algum eu me ache ser alguma coisa, Senhor, além daquilo que na verdade eu sou, teu servo, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Eu pincei uma frase do hino que cantamos aí primeiro, né? Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Sua verdade vai sempre reinar. Meus amados irmãos e irmãs, na sua opinião, quem deve ter a última palavra sobre como devemos viver? A cultura? A opinião popular? A experiência pessoal? Ou a palavra de Deus? O que temos em nossas mãos não é apenas um livro escrito por homens, mas a revelação do próprio Deus. E é isso que o apóstolo Paulo afirma quando declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Vivemos um tempo em que a autoridade das Escrituras tem sido cada vez mais relativizada. Alguns afirmam que a Bíblia é apenas um livro religioso antigo. Outros dizem que ela contém ideias boas, mas ultrapassadas. Há ainda quem diga que a Bíblia pode inspirar espiritualmente, mas não deve determinar como devemos viver. Essa discussão não é nova. Já no primeiro século, o apóstolo Paulo sabia que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, ele diz:
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por isso, ao escrever a Timóteo, seu jovem discípulo, Paulo deixa uma afirmação absolutamente fundamental: toda Escritura é inspirada por Deus. Essa declaração, meus irmãos, estabelece fundamentos da fé cristã. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores descobriram ou redescobriram um princípio central das Escrituras chamado sola Scriptura. Entre os 5 solas da Reforma, encontramos sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola Scriptura. Isso significa que somente as Escrituras é a autoridade final sobre a fé e a vida do cristão. Não é a tradição, não é a cultura, não é a opinião humana, é a palavra de Deus. Ao longo da história, sempre surgiram pessoas, movimentos, correntes de pensamento que tentaram enfraquecer, modificar ou adaptar a Bíblia. Nesta manhã, meus queridos irmãos e irmãs, quero mostrar à igreja como ao longo da história, homens e movimentos se levantaram na tentativa de enfraquecer a autoridade das Escrituras. Um dos primeiros grandes ataques à autoridade das Escrituras veio de ninguém mais, ninguém menos que um homem chamado Marcião, no século II. Marcião ensinava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus revelado por Jesus. Marcião ensinava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus revelado por Jesus. Por isso, ele, Marcião, propôs, primeiro, rejeitar completamente o Antigo Testamento. Segundo, editar o Novo Testamento. Marcião chegou a produzir um cânon próprio, removendo partes da Bíblia que não concordavam com a sua teologia. Em outras palavras, Marcião tentou adaptar a Bíblia às suas ideias, em vez de se submeter, ou melhor, submeter as suas ideias à Bíblia. A igreja primitiva rejeitou veementemente esse ensino. Avançando na história, muitos séculos depois, chegamos ao período conhecido como Iluminismo. Durante o período do Iluminismo, muitos pensadores começaram a afirmar que a razão humana deveria ser a autoridade final. Nesse contexto, surgiram ideias como: a Bíblia contém mitos religiosos. Milagres seriam impossíveis de acontecer. Os textos bíblicos deveriam ser interpretados ou melhor, reinterpretados ou desmitologizados. Muitos estudiosos passaram a tratar a Bíblia apenas como uma literatura religiosa antiga, não como a revelação divina. Isso abriu caminho para diversas correntes da teologia liberal. Voltaire e a tentativa de desacreditar a Bíblia. Dentro desse mesmo contexto do iluminismo surge um nome muito conhecido, Voltaire, 1694, 1778. Voltaire foi um dos principais pensadores do iluminismo francês e um crítico feroz do cristianismo. Ele acreditava que a religião cristã e a Bíblia desapareceriam com o avanço da razão e da ciência. Uma frase frequentemente atribuída a ele, que resume bem a sua visão. Voltaire dizia: dentro de 100 anos, a Bíblia será um livro esquecido
e desacreditado, dizia Voltaire. Voltaire estava convencido de que o progresso intelectual da humanidade tornaria as Escrituras irrelevantes. Contudo, a história tomou um rumo surpreendente. Algumas décadas depois de sua morte, algo curioso aconteceu. A casa de Voltaire viveu e produziu onde ele viveu e produziu os seus escritos, acabou sendo utilizada por uma sociedade bíblica para imprimir e distribuir Bíblias. Ou seja, o homem que previu o desaparecimento da Bíblia acabou tendo sua própria residência usada para espalhar exatamente aquilo que ele tentou combater. Como consequência direta, irmãos, destas ideias do iluminismo, surgiram novos movimentos teológicos. No século XIX e XX, surgiu um movimento conhecido como teologia liberal, muito influenciado pela filosofia moderna. E já falamos sobre isso, né? O pastor mesmo já falou aqui sobre esse movimento. Esse movimento passou a afirmar que a Bíblia contém erros históricos. Também dizem, muitos milagres seriam apenas lendas. Alguns ensinos bíblicos deveriam ser adaptados à cultura moderna. Assim, meus irmãos, em vez de perguntar o que a Bíblia ensina, muitos passaram a perguntar o que ainda pode ser aceito pela mentalidade moderna. Esse pensamento levou muitos a defender que a Bíblia precisava ser reinterpretada ou atualizada. Também sofremos com as pressões culturais contemporâneas, né? E a chegada aos nossos dias, hoje também existem fortes pressões culturais para que a Bíblia seja reinterpretada segundo os valores da sociedade moderna. Alguns defendem que a Bíblia precisa ser, primeiro, revisada, segundo, reinterpretada, terceiro, adaptada aos novos tempos. Mas a grande pergunta é, se a Bíblia for moldada pela cultura, quem será a autoridade final? A cultura muda constantemente, mas a palavra de Deus permanece. Como diz o profeta Isaías em capítulo 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia, irmãos. Esses episódios ilustram uma verdade importante. Ao longo da história, meus amados, impérios tentaram destruir a Bíblia. Filósofos tentaram desacreditá-la. Movimentos teológicos tentaram substituí-la. Mas a palavra de Deus continua sendo lida, pregada, traduzida e transformando vidas. Aleluia. Como diz Jesus em Mateus, capítulo 24, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo afirma com tanta convicção que toda a Escritura é inspirada por Deus. E neste texto, Paulo nos mostra o poder e o propósito das Escrituras. E é isso que vamos ver a partir de agora, irmãos. Pedro explica, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas, no passado, eles não falavam o que queriam, nem tampouco o que imaginavam, o que lhes parecia conveniente. Eles falavam aquilo que Deus mandava que eles falassem. Por isso encontramos tantas vezes a expressão, assim diz o Senhor. Jeremias relata um momento marcante de seu chamado. No capítulo 1, do verso 9, diz,
eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isso significa que quando abrimos as Escrituras, não estamos diante de meros pensamentos humanos. Estamos diante da revelação do próprio Deus, irmãos. Por isso, a Bíblia possui a autoridade. Ela não apenas aconselha, ela governa a nossa fé e a nossa vida. Segundo, ela possui confiabilidade. Ela não falha. Tudo que ela afirma é digno de plena confiança. Terceiro, a Bíblia é suficiente. A suficiência das Escrituras, ela é suficiente. Ela nos dá tudo o que precisamos para conhecer a Deus e vivermos para Ele. Então, amados, Paulo começa nesse texto, né, que lemos nesta manhã, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E depois ele vai dizer que é útil para o ensino. A Bíblia nos ensina a verdade. A Bíblia é o fundamento do verdadeiro conhecimento espiritual. Não há outra fonte. Sem ela, o ser humano vive na escuridão. A palavra revela quem é Deus, quem nós somos, qual é a nossa condição diante de Deus, e qual é o caminho da salvação. O salmista declara em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A imagem, meus irmãos, é clara. A vida é um caminho escuro. Sem a palavra de Deus, caminhamos sem direção. A Escritura ilumina a nossa mente, nossas decisões, nossa caminhada. Não podemos viver sem ela. Paulo afirma em Romanos capítulo 15, verso 4, tudo quanto foi escrito foi para o nosso ensino. Então, se queremos viver bem, se queremos servir bem a Deus, se queremos agradá-lo, se queremos fazer a sua vontade, precisamos nos submeter à sua palavra, que é a verdade absoluta para as nossas vidas. Não podemos fazer como fez, né, Voltaire, né, que quis adaptar as Escrituras à sua maneira de rejeitando, tirando, lançando fora coisas as quais ele não concordava. Nós precisamos dar à Bíblia, dar à palavra de Deus uma atenção toda especial, porque dependemos dela, irmãos. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos caminhar no caminho, nós precisamos atentar para a palavra. Lá no primeiro capítulo de Josué, quando Deus diz para Josué, olha, meu servo Moisés é morto. E Deus diz que vai usar Josué para cumprir aquilo que havia sido prometido. E eu me recordo bem quando Deus diz para ele, olha, medita na minha lei de dia e de noite, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que tu vá bem em todo o teu caminho, para que tu seja bem-sucedido em tudo. Então, meus amados, aqui está o segredo. Se queremos viver para agradar a Deus, não podemos de maneira alguma ignorar as Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e é pela palavra que nós precisamos pautar a nossa vida. Eu já disse isso aqui uma vez,
Alguém certa feita me perguntou, meu Deus, mas tudo que você fala tem alguma coisa de Bíblia. E a gente sempre, né? A gente sempre, nas nossas conversas, né? Nas nossas rodas, com os nossos, a gente sempre vai, a gente vai sempre incluir alguma coisa, né? E eu disse, a minha vida, eu sou cristão, e a minha vida é pautada pela palavra, por isso eu procuro enxergar as coisas, né? Ver as coisas de maneira... É assim que precisamos viver, irmãos. Do contrário, nós vamos nos desviar do caminho, nós vamos nos perder. Nós vamos errar o alvo. Porque tudo o que precisamos conhecer, saber para vivermos uma vida que agrade a Deus, está nas Escrituras, está na palavra, está na Bíblia. A Bíblia tem conselho para tudo. Para tudo. Para o casamento, para o relacionamento conjugal, familiar, para a educação dos filhos. Tem conselho para tudo, irmãos. E nós precisamos priorizar a palavra, priorizar as Escrituras. Eu já tenho dito isso aqui em algumas oportunidades. Graças a Deus, nós louvamos a Deus porque fazemos parte de uma denominação onde o estudo, o aprendizado é incentivado pela liderança da igreja, pelos líderes. Nós não falamos aqui, não existe aqui divergência, né? Você vai ouvir do pastor Guilherme, do pastor Gilson, você vai ouvir dos irmãos que vêm aprender, vêm estudar. Temos aí CETEB, temos aí Panorama, temos aí... Precisamos aprender. Precisamos estudar a palavra. É pela palavra que nós vencemos, irmãos, as nossas batalhas do dia a dia. É pela palavra que nós enfrentamos os gigantes que surgem no caminho. É pela palavra. Jesus venceu o diabo lá na tentação no deserto, usando a palavra. E às vezes as pessoas insistem em desprezar, em deixar de lado a Bíblia, a palavra, aquilo do que depende a sua vida. A nossa vida depende da palavra, das Escrituras. Ela nos ensina a ser pessoas íntegras, a sermos corretos no trato com... Nós precisamos da palavra, irmãos. Ela é útil para o ensino, mas ela também é útil para a repreensão. A Bíblia confronta o pecado. A palavra de Deus não apenas ensina, ela também confronta. Ela revela aquilo que muitas vezes queremos esconder. Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ela penetra, meus irmãos, profundamente no coração humano. Muitas pessoas gostam da Bíblia quando ela consola, quando ela encoraja, quando ela fortalece, mas nem sempre gostam quando ela confronta, quando expõe, quando corrige. E nós precisamos ser confrontados pela palavra. Nós precisamos ser corrigidos pela palavra. A palavra nos corrige. Ela nos exorta.
ela chama atenção quando, nós nos afastamos, a palavra nos chama de volta. Opa, você está saindo, volte ao caminho. Atenção, né? Lembra das placas? As placas, né? Que chamam para que a gente esteja atento, né? E se nós desprezarmos os avisos, certamente sofreremos as consequências. É como eu dei aqui o exemplo de uma autoestrada, né? Quando você está dirigindo, você que dirige, você sabe que numa estrada nós temos placas, né? Não ultrapasse, olha, a velocidade máxima é 80, olha, e se você ignorar, com certeza você vai sofrer as consequências. O policial pode te multar, ou lá o radar pode pegar você, enfim. E daqui a pouco está chegando na sua casa aquela multazinha, né? E você vai sofrer lá a perda de pontos na sua habilitação. Perdeu tantos pontos porque você estacionou onde não deveria, ou entrou aí onde você não... Então, irmãos, a palavra, a Bíblia, nós temos a todo momento Deus está dizendo, olha, cuidado, olha, não é esse o caminho. E se porventura nós sofremos as consequências, não foi por falta de aviso de Deus, porque Ele está sempre. Muito antes que qualquer coisa aconteça, antes Deus fala, opa, Deus levanta o alerta, né? Chama a atenção. E se nós insistirmos, fica por nossa conta. Não podemos depois acusar ou culpar Deus, dizer, Senhor... A repreensão da palavra, meus irmãos e irmãs, é um ato de amor de Deus. Assim como um pai corrige um filho para protegê-lo, Deus nos corrige por meio da sua palavra, das Escrituras. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao 8, veja o que diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo filho a quem recebe, a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A Bíblia não apenas diz que estamos errados, ela nos chama ao arrependimento. Eu já disse que esta igreja, o pastor Gilson, o pastor Guilherme, eles não têm aqui uns espiões, né? Aquele pessoal que fica tomando conta para ver se tem algum irmão. Não tem isso aqui, irmãos. Ninguém deve ficar vigiando. Mas a palavra de Deus diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos ter maturidade a ponto de, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Você precisa ser maduro o suficiente para, ao estar diante de algo que, isso aí não está legal, isso aí não, eu não vou entrar nessa, eu não vou. Você precisa ter este senso,
percepção daquilo que é bom e o que não é bom. O que você deve e o que você não deve. O que agrada a Deus e o que desagrada. Nós precisamos disso, irmãos. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo a Timóteo, que ela serve também para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia nos restaura e nos treina na justiça. Aqui encontramos duas ações importantes. Primeiro, correção. A ideia aqui é restaurar algo que caiu. Quando nos desviamos do caminho de Deus, a palavra nos traz de volta. Ela nos realinha com a vontade de Deus. E a outra ação é a educação na justiça. A palavra usada carrega a ideia de treinamento contínuo. Assim como um atleta precisa treinar constantemente, todos os dias, o cristão precisa ser treinado pela palavra. Provérbios capítulo 6, verso 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A Escritura molda o nosso caráter, irmãos. Ela nos ensina a viver em santidade, com integridade e com sabedoria. Na sequência, Paulo, escrevendo a Timóteo, ainda vai dizer que ela é para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia nos prepara para viver uma vida para Deus. O objetivo final das Escrituras não é apenas informar. O objetivo final das Escrituras é transformar as nossas vidas. Eu não quero ser repetitivo, e acabo sendo, né? Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho, se de fato fomos alcançados, a nossa vida precisa mudar. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de uma transformação de glória em glória, de fé em fé, paulatinamente, né? Deus vai mudando aqui, mexendo aqui, ajeitando ali, e a gente vai passando por este processo de santificação. Estamos aí, nesta batalha. E nós precisamos nos esforçarmos, né? Porque a Bíblia diz que, a palavra diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Nós temos que batalhar, porque há uma natureza. Quem acha que quando você baixa ali nas águas, pastor, agora eu sou santo agora. Agora só tem uma natureza, né? Está enganado, meu amado irmão e irmã. Existem duas naturezas coabitando no mesmo corpo: natureza espiritual e natureza carnal. Tanto que a palavra vai dizer que há uma batalha, há uma luta da carne contra o espírito contra a carne, ambos se opõem para que não façais aquilo que... Então há uma batalha constante. A carne quer servir as coisas deste mundo, mas o espírito quer fazer a vontade de Deus. E vence quem estiver melhor alimentado. Você está alimentando a tua carne ou você está alimentando o espírito? Pare para pensar. A palavra nos equipa para viver de forma que glorifique a Deus. Você quer glorificar a Deus com a tua vida?
Efésios capítulo 2, verso 10, declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus já preparou, né? E agora nós precisamos caminhar nas obras preparadas de antemão pelo Senhor. Quando a palavra habita em nós, meus irmãos, nossas atitudes mudam. Nossas decisões mudam. Nossa vida muda. Eu não sei quantos aqui, não é? Já tiveram a oportunidade de ouvir alguém, pastor Guilherme? Rapaz, quem te viu e quem te vê? Você está diferente. O que aconteceu com você? O que houve contigo? Você era um camarada brigão. Você era uma pessoa que xingava todo mundo. O que houve com você? Isso desperta nas pessoas o interesse, né? Eu quero esse negócio aí também. O que aconteceu contigo? Eu também quero. A Escritura nos prepara, irmãos, para viver de forma que honre a Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas. Porque, meu Deus, nós não podemos ser agentes duplos, né? Um pé dentro e outro fora. Nós precisamos ser servos de Deus aqui dentro ou lá fora. Nós precisamos dar testemunho tanto dentro da igreja e muito mais lá fora. Lá na universidade, na faculdade, no trabalho, na condução, na fila do banco, aonde você estiver, as pessoas precisam olhar e não precisa você ter aqui um letreiro, né, dizendo, opa, eu sou o Cristo. Não, as pessoas precisam olhar para você e ver que há algo na tua, né, diferente. Você é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa que procura resolver as coisas de maneira... Precisa haver transformação, mudança na nossa vida, irmãos. Eu quero concluir. Se a Bíblia vem de Deus, revela a verdade, confronta o pecado, corrige o nosso caminho e nos prepara para viver para Deus, então ela não pode ocupar um lugar secundário em nossas vidas. Não pode, irmãos. Sem Bíblia, você não consegue ser crente. Não dá para ser crente sem Bíblia, sem palavra. Nem tampouco não orar. Essas duas coisas estão conectadas. Eu oro muito. Mas lê a Bíblia? Não. Então. Eu leio muito a Bíblia. Já li, olha, a Bíblia 5 vezes. Mas você ora? Não. Então, está em déficit, né? Está faltando alguma coisa. Uma coisa está conectada, ligada à outra. Precisamos recuperar algo que marcou profundamente a igreja ao longo da história. Uma vida centrada nas Escrituras. É por isso que hoje, às vezes, nos deparamos com tantos crentes cambaleando, com tantos crentes que não conseguem ficar de pé, se firmar, ter fundamento, ter raiz. Pessoas que às vezes não aceitam ser confrontadas, que às vezes não aceitam ser, às vezes, chamadas a atenção, que não aceitam, às vezes, uma palavra, um conselho.
Porque desprezam a palavra, desprezam as Escrituras, estão longe da verdade da palavra de Deus. Há crentes hoje, irmãos, que se você vai falar alguma coisa, pronto, se dói. Quebra igual cristal. Vou sair da igreja. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros em amor, né? Nós precisamos, às vezes, que alguém nos mostre que nós estamos falhando, estamos errando. E precisamos receber isto de bom grado. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, porque a Bíblia não é apenas um livro para ser consultado ocasionalmente. Porque a Bíblia não é apenas um livro, irmãos, para ser consultado de vez em quando. A Bíblia, ela é a voz de Deus para o seu povo. E quando a palavra governa o coração de um cristão, preste atenção nisso. Quando a palavra governa o coração de um cristão, ela transforma completamente a vida desta pessoa. Completamente. Que Deus nos abençoe, irmãos, ricamente nesta manhã e nos ajude a não perder tempo, porque estar presente na igreja, ser membro ou fazer parte da membresia da igreja, não faz de mim nem de você um crente em Jesus Cristo. Meu nome está lá no hall. Olha, ninguém é salvo por ser dizimista. Ninguém é salvo por ser ofertante. Até o ímpio pode dar o seu dízimo. Até o ímpio pode, olha, pastor, vou dar uma oferta aqui para a igreja. O ímpio pode fazer isso. O ímpio pode orar. O ímpio pode ajudar na ação social. O ímpio pode fazer tudo isso, irmãos. A diferença está a quem você está servindo. Para quem você está vivendo. Se é para Deus, Ele quer de mim e de você vidas transformadas, vidas que honrem a Ele, que glorifiquem o Seu nome. É por isso que, terminando, Jesus diz lá, né, quando alguém, mas Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, nós. E Jesus disse, não vos conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense nisso nesta manhã, irmãos. Não brinque. Deus é um Deus de amor, sim. Ele nos ama. Ele ama a mim e a você. Ele ama, Ele ama, Ele ama. Se não fosse o amor dele, nós não estaríamos aqui, como disse o pastor Guilherme. Nós não fizemos nada para merecer isto, irmãos. Nada. Eu não paguei alguma coisa. Foi Ele. Salvação é algo que do começo ao fim é Deus. É Ele. Mas, como diz a palavra, Deus corrige aquele a quem ama. E às vezes a gente não entende, pastor, por que às vezes as coisas começam a ficar, portas se fecham, caminhos começam
a se afunelar, porque a gente acaba pagando com a nossa carne. O amor de Deus, esse amor exige que, eu estou colocando essa expressão exige, né, que é muito, exige que Ele corrija a mim e a você, que somos filhos, para que a gente não se afaste do caminho. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e nos ajude a cada dia a vivermos melhor para Deus. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Nós somos o povo do livro, meus irmãos. Isso não mudou. A tecnologia veio, nós temos aí vários recursos, mas nenhum deles substitui a palavra de Deus. Nós podemos desfrutar desses recursos que nos ajudam, mas se apegue ao livro, se apegue à palavra. Ela é sobrenatural, ela é maravilhosa. E quanto mais a gente se aprofunda, mais ela nos encanta, mais ela nos ensina, nos transforma. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Fique de pé. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua revelação. Que sem ela nós não saberíamos quem Tu és, não saberíamos de onde viemos, não saberíamos qual é o problema do mundo, não saberíamos de onde vem tanta violência, de onde vem tanta dor, de onde vêm as enfermidades, mas também não saberíamos qual é a solução desse problema, que é a cruz, o perdão dos nossos pecados, o arrependimento e a fé. Não saberíamos qual é o nosso destino, o destino daqueles que foram alcançados pela Tua palavra e que estão caminhando para a Nova Jerusalém, para o novo céu e uma nova terra, que tiveram seu coração renovado, substituído, tirou-se o coração de pedra e colocou-se o coração de carne. Nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas e estamos indo para a Nova Jerusalém. Tudo isso só sabemos porque o Senhor nos revelou na Tua palavra. Obrigado por isso, Deus. Aleluias. Obrigado. E por fim, a palavra viva encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Viveu uma vida perfeita, obedeceu toda a lei e cumpriu tudo, mas ao final recebeu sobre si o castigo dos pecadores, levou sobre si a ira destinada àqueles que desobedecem. Mas por isso nós os pecadores, que não conseguimos cumprir a lei, que não temos em nós a virtude, a capacidade de obedecê-la completamente, ao final, para aqueles que se refugiam nele, no Cristo, o prêmio que era dele vem para nós. Aquilo que ele conquistou é dado a nós gratuitamente. Obrigado, Senhor. E nós só sabemos disso por causa da Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, por continuar salvando hoje. E que nós possamos ser proclamadores dessa palavra, Deus, para todos aqueles que ainda estão perdidos, mas que, como nós, podem ser alcançados. Oh Deus, lembra-nos através da Tua palavra que não há ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser alcançado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra.
passados um dia maravilhoso na tua